dia pessoal, Christopher, professor de História. Hoje a gente vai resolver as questões do PET 3 da terceira semana do sétimo ano. Ele traz como temática, conteúdo abordado, a América pré-colombiana, maias, astecas e incas. Quando, se você perceber a América, o continente, o que quer dizer isso? Pré-colombiana. Quando você vai iniciar os estudos do ensino fundamental 1 e fundamental 2, fundamental 1 do primeiro ao quinto, fundamental 2 do sexto ao nono ano. Antes de você iniciar, você não faz aquele prézinho, ou seja, antes dos estudos você faz uma pré. Então, colombiano é o quê? Pré é antes. Como que era a vida desses povos, antes da chegada de quem? Dos europeus aqui. Ah, mas é colombiano, porque vem de Colombo. E se fosse no Brasil? Pré-cabralina, ou seja, o Brasil antes da chegada de Pedro Álvares Cabral. No caso aqui da América Espanhola, como era a América antes de Colombo aqui na América. Então a gente vai ver como que vai ser esse encontro entre os povos europeus com os povos americanos. Lembrando que americano não é só Estados Unidos, americano é todo o continente, norte, centro e sul, ou América do Norte e América Latina, que engloba do México para baixo, Mas astecas e incas, aquelas pessoas, aqueles povos nativos, lembra que eram povos nativos? Aqueles que é de origem da terra, aquele povo original daquela terra. Então na América que o povo original era quem? Maia, astecas, incas, os índios aqui do Brasil e assim vai. Ele traz lá na página 72 um textinho e coloca: quem foram os povos maias, incas e astecas? Então está lá, foram os povos que dominaram boa parte das Américas antes da chegada dos europeus ao continente, no século XVI. A civilização maia foi a primeira a se consolidar como um império, atingindo o auge no final do século IX, época em que o território maia se estendia ao sul do México a Guatemala. Arqueólogos especulam que guerras ou esgotamento das terras cultiváveis levou a civilização a um rápido declínio a partir do ano 900. No início do século XVI, quando os espanhóis desbravaram a América, os maias encontrados eram simples agricultores que apenas praticavam rituais religiosos de seus ancestrais. Já os astecas estavam no auge nesse período. A civilização deles surgiu mais ao norte do México, enquanto seus vizinhos maias entravam em decadência. Os astecas começaram a crescer por volta do século XII. Formando aliança com estados vizinhos, montaram um grande império que ainda estava se expandindo quando ocorreu o contato com os espanhóis em 1519. Em apenas 2 anos, os invasores do Velho Mundo Europa, dominaram o mais importante centro asteca, Tenochtitlan, a atual cidade do México. Era outro império pré-colombiano que chegava ao fim. A América do Sul, os incas, viveriam uma história semelhante, até que o século XIV era só mais uma tribo indígena espalhada pela Cordilheira dos Andes, mas a partir do século XV se expandiram atacando vilas vizinhas. Quando os espanhóis chegaram, os incas dominavam uma grande área do norte do Equador, a região central do Chile. Epidemias e lutas pela sucessão imperial deixaram a civilização enfraquecida para enfrentar os conquistadores europeus. Resultado: assim como fizeram com os astecas, os espanhóis derrotaram rapidamente o Império Inca. Levou só 3 anos, 1532 a 1535. Então o texto traz uma contextualização do que a gente vai ver aí, Bom, então a gente trabalha muito com essa questão da conquista, a conquista dos europeus aqui na América, e a gente vai ver o quanto a ganância, do ser humano, aonde a ganância do ser humano chega, exterminar várias pessoas por conta de quê? Bens materiais. No caso aqui, era mais as pedras preciosas. Então vai exterminar grande parte de civilizações inteiras, chamado genocídio, que extermina, por conta de quê? Por conta de bens materiais, Ou seja, é um roubo, um latrocínio. Roubo seguido de morte. Então vamos lá. Leia questão número 1.
Leia o fragmento da reportagem Civilização Maia. Observe as imagens, por isso que eu coloquei. Isso aqui é quase que cronológico. Ó. Veio os maias, astecas e incas. Tem gente que pensa que os astecas dominaram os maias, vem todo aquele negócio. É um assunto que vários professores evitam de entrar, né? Então, mas é um conteúdo importantíssimo para a gente entender a nossa sociedade, né? Que a gente vai partir de uma doutrina chamada, não doutrina, uma ferramenta chamada circularização cultural, é a troca, né? Você vai tendo contato com outras pessoas, você percebe que você vai adquirindo parte da cultura dele, né? Como se fosse uma gíria. Você chega na escola, às vezes um determinado aluno está usando uma gíria, você acaba absorvendo ela e vai passando para frente. Então a cultura sempre está em movimento. A todo momento a gente está pegando coisas do próximo e passando para a gente e aí vai, né? Então é as mudanças e permanências que a história sempre gosta de trabalhar, né? Essa circularização, né? O círculo cultural. Quanto mais as pessoas vão circulando, vão andando, vão convivendo junto, elas vão adquirindo diversos aspectos culturais de outras pessoas. No caso aqui da América, a gente vai perceber que a cultura aqui na América era super diferente, né? A partir da chegada, a conquista dos europeus aqui, a gente vai ver que a gente vai absorver e vai viver nos moldes europeus, né? Vai ter uma religião europeia, né? A religião cristã, a religião que aqui tinha antigamente vai ser aniquilada, né? Vai ser exterminada junto com os moradores daqui, né? E a gente vai viver outra forma, né? É quase que um novo povoamento de pessoas. Bom, trecho da reportagem. Os maias formavam uma civilização que foi desenvolvida na região conhecida como Mesoamérica. Mesoamérica é aquela parte ali da América Central, né? Meio, que se localizava entre o que hoje conhecemos a América do Norte e a América Central. A civilização maia teve seus principais centros localizados na Guatemala e no México, mas seus vestígios também foram encontrados em El Salvador, Belize e Honduras, e etc. São conhecidos por serem uma civilização pré-colombiana e também uma civilização mesoamérica. Então tem aí um mapinha na imagem 1, né? Onde situava ali a civilização maia. Depois mais abaixo é uma foto mais atual, né? De uma pirâmide, né? Arquitetura maia, e ele pede para a gente analisar ruínas de Tikal, uma das principais cidades maias durante o período clássico. O clássico é aquele do auge, né? Questão número 1. Observe a imagem 1. Olhando para o mapa, em termos de organização política, o que difere os maias dos astecas e dos incas? No texto ele traz uma versão que chega a ser até meio polêmica, porque eu trabalho com os maias como se fosse império, né? Quando a gente volta lá naqueles estudos do 6º ano, quando a gente fala de Grécia, vocês lembram? A professora deve ter trabalhado com vocês o seguinte: a Grécia, ela é como se fosse uma cidade-estado, né? Como se fossem vários países dentro da Grécia. Lembra um continente, né? Tá aqui Esparta, Atenas e outras, né? Então cada um tinha um controle, não tinha um imperador centralizado, uma só pessoa que mandava em todo o império, como acontecia na Roma, né? Ou vai acontecer no Império Azteca e Inca. Os maias, o que vai diferenciar? Aqui é um pouco diferente. Tem várias cidades-estados e cada cidade-estado, cada regiãozinha dessa aí vai ter um governante. Por isso que eu coloquei lá, questão número 1. A civilização maia era organizada em cidades-estados. Cada cidade-estado desse é como se fosse o Brasil. Vamos pensar um exemplo aqui, ó. Em Minas Gerais tem um governador, em São Paulo tem um governador, no Rio de Janeiro tem um governador, não é? Porém, aqui vai ser um pouquinho diferente. Aquele que está convivendo nessa cidade-estado aqui, que faz parte do Maia, não é? Esses estados brasileiros pertencem ao Brasil, não é? Agora, aqui nos Maias, essa cidade-estado, ela forma os Maias, mas cada um vai mandar da forma que achar necessário. Por isso que eu coloquei aqui, a civilização maia era organizada em cidades-estados. Independente, determinada lei pode ser feita nessa e o outro de outra cidade-estado que
pertence aos maias pode não acatar aquilo ali. Fala, não, eu quero que a lei seja diferente. Então essa é a diferença, porque ele é independente. Quando você se tornar independente dos seus pais e responsáveis, você vai ter uma certa autonomia, né? Você vai ter o controle da sua vida, né? Por enquanto você ainda está desenvolvendo, né? Então você é dependente dos seus responsáveis. Umas das outras, não chegando a tornar um império. É considerado como império? A gente coloca até um pouquinho entre aspas, mas por quê? Como os astecas e os incas. Lá nos astecas e os incas tinha como um rei ou um imperador que mandava de forma absoluta, como se fosse aqueles estados absolutos, aquele rei, monarquia absoluta, né? Aqui é a mesma coisa, como se fosse aqueles faraó antigo lá no Egito. Então, por que eu estou falando desse? Porque isso aqui, ó, num primeiro momento aqui, é mais ou menos perto daquele modo de vida que viviam aqueles povos antigos. Isso aqui eles não surgiram depois, eles surgiram, né, praticamente nos mesmos períodos que existiam pessoas na Europa, na África, existiam aqui também aqui na América. Então, por isso que a gente tem que entender isso aí. E aí vai ter algumas coisas que tem que ser semelhantes, que a gente vai ter que entender, como o ser humano ainda consegue pensar quase da mesma forma, apesar de estar distante um do outro. Bom, então é isso. A diferença entre astecas, incas e maias é o quê? Os astecas formavam cidades-estados independentes. Tinham várias cidades-estados, vários locais dentro dos maias, e existia um governante próprio que governava da forma que achava necessário. B. Quais civilizações antigas ocuparam o território dos maias? De que forma essas civilizações influenciaram o povo maia? Lembra da circularidade cultural? Essa troca de cultura, né, costume, vai acontecer a mesma coisa. Então eu coloquei só um aqui, os Omelcas, né, que era um pouco antes, foram responsáveis pela presença urbana, né, que era na mesma localidade, nesta região, difundindo seus conhecimentos por toda a Mesoamérica, América Central. Então, eles sempre, a história trabalha isso, não é? Aquele povo antes vai influenciar o povo depois, não é? Assim acontece em vários locais. Da mesma forma aconteceu em Roma, né? Antes da Roma um pouquinho, existia a Grécia, eles pegavam os deuses lá, né? Existiam os deuses gregos, agora existiam os deuses romanos, né? A mesma coisa. Bom, tá aí, os Omelcas. Questão letra C. A imagem 2, agora presta atenção lá, 2, ele dividiu em hífenzinho aqui, ó, a gente. Na C tem duas perguntinhas. A imagem 2 representa as ruínas de Tikal, uma das mais de 50 cidades-estado maia. Ou seja, tinha mais de 50 e cada 50 existia um governador. Sobre a imagem, responda. Como estava organizada a cidade de Tikal? Então tá lá, Tikal. Da cidade, como estava organizada, era a maior e mais importante cidade maia, pois era o espaço de realizações de rituais e que mais? Centro comercial. Percebe que esses povos antigos todos trabalham com questão divina, né? Eles sempre trabalham com questões religiosas. E outra coisa de grande importância para essa população, que eu falo que a gente tem que entender o mundo como se fosse um grande mercado, né? Porque você nunca vai ver uma região que ele não faz comércio, né? Que é através do comércio que ele faz o quê? Ele se sobrevive, né? Então, quando você vai falar algo importante, ele sempre joga o comércio e a religião. São dois pilares de sustentação de uma sociedade. Você vai entender aquela sociedade a partir do que? O modo de produção, né, que é o modo de vida dele. Você lembra falar, existe o feudalismo, existe o capitalismo, o socialismo, não é assim? Você tem que entender isso, não entender data, 1500, 1600, 1200. Você pode perceber que quase não vai encontrar
Eu acho que nem vai encontrar aqui eu mencionando data, porque eles não querem saber essa questão de número. Número a gente vai deixar lá para matemática. O que a gente vai ter importância na hora que você vai buscar o entendimento, o discernimento, o conhecimento de uma população, que você precisa ficar decorando e ter o prazer de estudar história, você tem que ir justamente aonde? No modo de vida deles e na religião. Isso aí já consegue matar qualquer questão aí, né? A gente consegue resolver qualquer questão se a gente ter esse entendimento. Olha lá. Como eram as construções? Você olhando lá, como você vai ver lá, né? A gente já viu na imagem lá uma construção, pirâmide, né? Que é semelhante a quem? Ao Egito. Então o Egito ajudou eles? Não. Por isso que eu estou falando. Às vezes a gente pensa assim, não, mas como que esse povo tão distante um do outro, eles conseguiram ter quase uma ideia semelhante, né? Fica parecendo que o ser humano tem eles pensam quase da mesma forma, né? Apesar de não se conhecerem nesse momento aí, ó. Pelo menos essa é uma hipótese, né? A gente não pode afirmar absolutamente que eles não se conheceram, mas num primeiro momento é que eles não se conheceram. Ergueram pirâmides, templos e palácios, demonstrando grande avanço na arquitetura. As construções maias eram totalmente devotadas, de devoto, né, ao culto, tá vendo? As cidades eram centros religiosos, os templos eram de forma retangular e construídos sobre pirâmides, acessíveis por escadas laterais. A gente percebe lá, tem até um filme, esqueci o nome do filme agora, depois eu vou lembrar. Na hora que você olha a imagem aqui, ó, o templo é lá em cima, né, tem como se fosse nas escadas, essa escada que desce assim, ali é onde rolava a cabeça, né, das pessoas. A pessoa era degolada e lá de cima eles jogavam a cabeça do indivíduo lá embaixo, né, em nome do quê? Uma oferenda para os deuses, eram esses rituais, né, que executavam pessoas. Mas eles são maus? Não, eles estavam seguindo, no caso, a religião do momento dele, um sacrifício para um Deus, né? Tinha uma questão aqui que agora que eu vi ela, quais conhecimentos eram necessários para erguer cidades como essa? Então, eu pulei aqui, mas aí você pode acrescentar, eu nem tinha visto essa questão. O que você vai precisar? Tá lá. Conhecimento em arquitetura. Arquitetura e matemática. Né? Você precisa fazer os cálculos, né? E a experiência em obras, né? No caso de arquitetura e matemática. Eu até coloquei aqui, ó, eu já avanço na arquitetura, né? Mas eu esqueci. Acho que eu ia juntar as duas questões, mas vamos separar. Então você coloca arquitetura e matemática. Matemática por quê? Porque você tem que saber calcular. Então, nada da gente falar, mas matemática é muito difícil, mas tudo que você vai fazer na vida, você precisa de matemática, né? E história também, né? Porque você precisa da experiência, né? De pessoas atrás, dos nossos ancestrais, né? Questão número 2. Ele traz outro texto para contextualizar, e dentro desse texto, prestem bastante atenção nos textinhos, que muitos deles respondem as questões. Então, leiam primeiro as perguntas, depois você vai lá no texto. Como eu já fiz isso, eu já até grifei a parte que é importante para estar respondendo as questões. Agora eles vão falar de quem? Dos astecas. Questão número 1 sobre os maias, agora a questão 2 sobre os astecas. Leia o texto abaixo, observe a imagem e em seguida responda as questões. Tenochtitlan foi fundada em 1325 e tornou-se a capital do Império Azteca no fim do século XV. Agora presta atenção, se você tem um negócio, você vai grifar isso aí, ó. A cidade originalmente se localizava em duas pequenas ilhas no lago de Texcoco, através da construção de ilhas artificiais. O que são ilhas artificiais? Eles mesmos construíram essas ilhas, é artificial, né? Tenochtitlan se expandiu, passando a cobrir uma
uma área de mais de 13 quilômetros ao quadrado. Por volta de 1519, sua população era estimada em 400 mil pessoas. A capital refletia a riqueza e o poder do Império Azteca. Tenochtitlan tinha palácios deslumbrantes e templos no topo de pirâmides. Está vendo que eu sempre trabalho com templos? Mais uma vez, questões religiosas vão englobar, né, você entender essa sociedade azteca, né, civilização azteca. Então ele traz uma imagem 1, né, e ele traz um império, né, formado dentro desse lago. Construiu-se uma ilha artificial, porque ele por volta da água, né? Tá aqui o império, aqui a água. Para que serve isso? Caso um invasor tenha que chegar, tem que fazer o quê? Tem que ir por água, né? Então o ser humano não tem uma habilidade boa ainda no água, né? Traz mais dificuldade. Então isso é mais por questões de segurança também, né? E a gente vê que é uma construção bem complexa, bem feita, né? Então por isso que a gente pensa, os índios eram atrasados? Será que eram mesmo? Para desenvolver uma arquitetura dessa, a gente sabe que não, né? E eles também têm habilidade em arquitetura e matemática. Então, se a gente fala que a Mesopotâmia, né, que o Império Antigo, Egito, China, era desenvolvido, então esses povos aqui também não ficavam atrás, né? O que o trecho do artigo diz sobre a organização da cidade de Tenochtitlan? É o que eu pedi para grifar, tá lá. A cidade originalmente se localizava em 2 pequenas ilhas do lago de Texcoco, através de ilhas artificiais. Só lembra o que é ilhas artificiais? É aquilo que eles construíram ali em cima, né? Pegaram o rio lá e montaram a ilha lá. Olha para você ver a tecnologia avançada desses povos aí. Então, de atrasados, eles não têm nada, né? A imagem confirma ou contesta o que o trecho do artigo apresenta? Então ele fala sobre, né? Eu coloquei lá, confirma, mostrando as 2 construções sobre as ilhas artificiais. Olha o que ele traz no texto e o que ele traz na imagem. Ele vai o que? Ilustrar, né? Mostrando as 2 construções. Não tem 2 lá? 2 ilhas e as construções. Então ele está confirmando? Está confirmando o que o texto traz. Questão letra C. Em relação à cidade de Tenochtitlan, o que mais chama atenção? Então, isso aqui é questão pessoal. O que me chama atenção? Se eu fosse colocar aqui a tecnologia avançada, né? De construir ilhas mesmo. A gente está no meio de uma ilha, né? Eu achei isso bastante interessante, mas você coloca o que você acha aí, ó. Questão letra D também é uma questão pessoal, né? A partir das informações sobre a cidade de Tenochtitlan, você consegue imaginar como seria a sociedade azteca se eles não tivessem te mostrado essas imagens, como que você descreveria? Normalmente a gente pensa, eles vivem em cabaninha e tal, né? Tipo aqueles desenhos que eles mostram o povo numa cabana bem chué mesmo, né? Então aí você vai descrever como você pensaria, né? Você consegue imaginar como seria a sociedade azteca? Dificilmente, né? Se você não conhece sobre um assunto, não tem como você falar sobre ele, né? Então você vai colocar essa questão. Questão número 3, agora a gente vai falar dos Incas, tá aí, ó. Império Inca, Império Azteca, Império Maia. Império, entre aspas, do Maia, né? Leia o trecho do artigo. Os muitos milhos de vale sagrado dos Incas, de Joana Monteleone, em seguida, observa a imagem que retrata os terraços agrícolas. Grifa esses terraços agrícolas aí, que é uma forma deles plantarem, né? Vai até pedir lá. No Vale Sagrado dos Incas, no Peru. Nas encostas que rodeiam as montanhas de Cusco, no Peru, uma maneira especial de plantar milho, grifa aí, plantar milho se espalhou por todo o Império Inca por volta do ano de 1400. Fica só até aí. Grifa só até aí, quer dizer, né? Era o auge de um dos maiores impérios da América e as encostas das montanhas estavam cheias de plantações, trabalhadas para receber as diversas variedades de milhos consumidas pela população local, numa região com condições adversas para o cultivo de alimentos. Por causa da altitude e das montanhas, grava mais essa aí também, ó.
por causa da altitude e das montanhas íngreme, inclinada. Os incas cavaram terraços em curvas, pensados e plantados de maneira a receberem mais sol ou vento ou umidade. Então está lá a imagem mostrando, né, que é um declínio, né, como se fossem as escadas e sem só as plantações. Né? Agora responde as questões. Questão letra A. Segundo o texto, qual era a base da economia dos incas? O que eles faziam para sobreviver? Plantio, né? Então o que você vai colocar? Tá lá. Agricultura. Né? Agricultura não é plantar e colher? E que tipo de agricultura eles faziam? Os diversos milhos, né? Não era só um tipo de milho, cultivo de milho. Então, como a gente tem o arroz, né, que está caríssimo, e a base, né, toda casa se come arroz, né? Parece que é unanimidade, né? Todo mundo come arroz no Brasil. No caso aqui, todos os dias comiam milho era a base da agricultura, então eles plantavam demais aí, né? Essa questão aqui é a que eu pedi, a letra E, né? Antes disso tem a letra E. Muitos conquistadores diziam que a sociedade pré-colombiana, eu até comentei, mas eu pulei ela aqui, pré-colombianas eram primitivas e não civilizadas. A partir do trecho do artigo e com base na análise da imagem, podemos confirmar ou discordar dessa linha. Eles eram atrasados? A gente viu, né? O que eu coloquei? Discordo. Era uma sociedade organizada que havia avançadas técnicas de arquitetura, matemática, astrologia e escrita lá. Desenvolveram arquitetura e matemática. Então eles não tinham nada de atrasados. Estou meio que pulando aqui as questões, né? Mas vamos lá. Questão número 3. Então, lendo aí, voltando aqui, né? Agricultura e cultivo de milho. Questão letra B. Observe a imagem e descreva o que ela representa. Então a gente viu lá as montanhas íngremes, né? E leu no texto, o que a gente tinha lido no texto? Que eles plantavam em áreas íngremes, né? Então você coloca modelo de plantio dos incas, ou modelo de plantar e colher dos incas, plantio, a plantação, né? Plantação desse milho aí. Questão letra C. Qual a dificuldade que os incas enfrentavam para poder cultivar os alimentos? Eles estão vivendo em montanhas, qual que é a dificuldade? Porque normalmente, quando a pessoa vai fazer um plantio, ele deixa tudo plano, né? E depois passa as coisas e vai plantar, né? Aí vem aquele negócio, aquela máquina e vai colhendo, né? Antes das máquinas colher na mão e ficava até mais fácil, porque ficava tudo plano e o sol pegava tudo certinho, né? Então, qual que era? Está no finalzinho do texto. A altitude. Mas o que é altitude? É aquele negócio, aqueles jogos de que às vezes você tem mais e menos oxigênio. Sim, né? A gente percebe que, por exemplo, quando a gente vai ter um jogo de futebol lá em país que tem altitude, as pessoas ficam mais cansadas, né? Para quem mora lá, já tem um costume. Para quem não mora, já não tem um costume. E montanhas íngremes, ou montanhas inclinadas. Ou você pode colocar o quê? Qual que é a dificuldade? O relevo, se você quiser aproveitar a geografia aí, ó, né? Você estuda os relevos aí, na geografia. Tá vendo que a história ela sempre trabalha com outras disciplinas? Questão letra D. Qual a solução encontrada por esses povos? Qual foi a sua solução? Está lá no texto também, tá? No último parágrafo, ó, os incas cavaram terraços em curvas, pensados e plantados de maneira a receberem mais sol, ou vento, ou umidade. Tá vendo? Isso aqui é por conta do relevo e por conta da altitude. Então tá lá no texto também. Então é uma questão de compreensão. Bastava você ler o texto para você responder as questões. E na última aí, ó, questão letra E. A tecnologia usada pelos incas para poder plantar nas montanhas ainda é utilizada até hoje? Que nome essa técnica recebe? É utilizada até hoje por conta do relevo, né? Por conta dessas montanhas íngremes, né? E ainda em vários países daquilo lá, o que acontece? Ainda a base da economia dele é a agricultura, né? Então são agricultores. Você vai colocar sim. Lembra lá no enunciado da questão? Terraços
agrícolas, né? Plantar aquelas escadas assim, né? Porque às vezes vai chover também, né? Poderia, se não fizesse aquelas escadarias, ia cair que ia vir aquela enxurrada e destruir tudo. Então eles já colocavam assim, né? Como se fosse escada para eliminar esse risco aí de perder toda uma agricultura. Então, pessoal, aqui está a questão, a resolução do PET 3 da terceira semana. Agora você assistam aí, né? Se puder, curta, comentem e resolva as questões. Se acertar, parabéns. Se errar alguma coisa, corrijam e às vezes você me mostra antes, né? Aos meus alunos, claro. Para mim ver se a história também, às vezes você responde de outra forma, porém está correto, né? Você tem que escrever da forma que está aqui, mas aqui é praticamente a correção de todas as questões. Pode ter outras versões? Pode, por isso que você tem que me mandar as atividades para mim dar uma olhada e dar o ok, se está correto ou não, tá tudo bem? Beleza, então, um abraço e até semana que vem para a gente estar na quarta semana do PET 3. Valeu, abraço!